14 de maio, São Bonifácio de Tarso, mártir. Havia em Roma uma mulher poderosa chamada Aglaé, filha de Acácio, que havia sido procônsul da classe dos senadores. Dera por 3 vezes os jogos públicos em Roma às suas expensas. Dispunha de 73 intendentes para governar os seus domínios, e um acima de todos, chamado Bonifácio, com quem ela mantinha um comércio criminoso. Ele era dado ao vinho e a toda sorte de devassidões, mas tinha 3 boas qualidades: a hospitalidade, a liberalidade e a compaixão. Quando via um estrangeiro ou um viajor, servia-o com afeição. À noite, andava pelas praças e ruas e dava aos pobres o que necessitavam. Depois de muito tempo, Aglaé, tocada pela graça de Deus, chamou um dia e lhe disse: Meu irmão Bonifácio, bem vês em quantos crimes estamos mergulhados nós, sem refletir que teremos de apresentarmos diante de Deus e prestar-lhe conta do mal que fizemos neste mundo. Ouvi dizer pelos cristãos que aquele que serve aos santos que combatem pelo Cristo, com eles estará no dia do terrível julgamento. Acabei também de ouvir que os servos do Cristo combatem no Oriente contra o demônio e entregam os corpos aos tormentos para não negar a Cristo. Vai, pois, e traze-nos relíquias dos santos mártires para que, servindo-os e construindo-lhes oratórios dignos deles, sejamos salvos por seu intermédio, nós e muitos outros. Bonifácio tomou uma quantidade de ouro para comprar as relíquias e para dar aos pobres, com 12 cavalos, 3 liteiras e diversos perfumes para honrar os santos mártires. Ao partir, disse a patroa, galhofando: Senhora, se encontrar relíquias de mártires, trá-las-ei, mas se minhas próprias relíquias vos chegarem às mãos, recebei-as como as de um mártir. Aglaé lhe disse: Deixa dessa embriaguez e dessas extravagâncias e pensa que deverás trazer relíquias de santos. Quanto a mim, pobre pecadora, espero-te em breve. Entretanto, quem o Senhor Deus do Universo, que tomou por nós a forma de escravo e derramou seu sangue pela salvação do gênero humano, se digna enviar seu anjo diante de ti, conduzir os teus passos nas sendas de sua misericórdia e satisfazer meu desejo sem considerar os meus pecados. Bonifácio partiu e, no caminho, dizia consigo mesmo: É justo que eu não coma carne e não beba vinho, já que, pecador como sou, devo trazer as relíquias dos santos mártires. E levantando os olhos ao céu, disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de vosso Filho único, vinde-me o socorro e guiai minha viagem, a fim de que vosso nome seja glorificado para todos os séculos. Amém. No Oriente, a perseguição era mais cruel do que nunca sob o império de Galério e de Maximino Daia, sobretudo na Cilícia, que tinha Simplício por governador. Após alguns dias de viagem, Bonifácio chegou à cidade de Tarso, capital daquela província. Vendo que, naquele mesmo momento, havia mártires no combate, disse aos companheiros de viagem: Meus irmãos, ide procurar uma hospedaria e fazer repousar os animais. Vou ver o que mais desejo. Chegado ao local do combate, viu os mártires nas torturas. Um estava pendente por um pé e tinha fogo sobre a cabeça. Outro estava amarrado com os pés extremamente separados. Os carrascos cerravam um terceiro. Um quarto tinha as mãos decepadas. Um quinto tinha uma estaca presa à garganta e estava assim pregado na terra. Outro tinha as mãos e os pés torcidos para trás e assim amarrados, e os carrascos o espancavam a golpes de bastão. Seus tormentos gelavam de frio os espectadores. Bonifácio aproximou-se dos mártires, em número de 20 ao todo, e beijou-os, exclamando: Como é grande o Deus dos cristãos! Como é grande o Deus dos santos mártires! Graças, servos de Cristo, orai por mim, a fim de que tome parte convosco no combate contra o demônio. Sentou-se a seus pés e abraçou as algemas, beijando-as e dizendo:
Combatei, atletas e mártires do Cristo. Calcai aos pés o demônio. Um pouco de paciência. O trabalho é pequeno, a recompensa é grande. O governador, lançando os olhos sobre o povo, percebeu e disse: Quem é aquele que zomba assim de mim, dos deuses? Que o arrastem a meu tribunal. Depois, dirigindo-se a ele, disse: Dize-me, quem és tu, que desprezas o esplendor de minha sede? Bonifácio respondeu: Sou cristão, e como tenho Cristo por mestre, desprezo a vós e vosso tribunal. O governador repetiu: Como te chamas? Retorquiu Bonifácio: Já vos disse, sou cristão, mas se quereis saber meu nome vulgar, chamam-me Bonifácio. O governador disse: Antes que te toque os lados, aproxima-te e sacrifica. Bonifácio respondeu: Já diversas vezes vos disse que sou cristão e que não sacrifico aos deuses. Se quereis fazer alguma coisa, fazei. Eis meu corpo diante de vós. O governador, em cólera, fê-lo suspender e dilacerar com unhas de ferro. Os carrascos o dilaceraram a ponto de tornar invisíveis os seus ossos. O bem-aventurado não respondeu, fixando os olhos nos santos mártires. O governador, mandando aliviar um pouco os tormentos, disse-lhe uma hora após: Miserável, sacrifica e tem piedade de ti. 3 vezes miserável, não vos envergonhais de repetir sem cessar sacrifica, a mim que nem sequer quero ouvir falar nos vossos simulacros ou nada? Respondeu ele. E assim continuaram os sofrimentos de Bonifácio. Os seus companheiros, todavia, o procuravam por toda parte. Não o encontrando, começaram a dizer entre si: Ele deve ter ido a um antro de perdição para se divertir, enquanto nós nos atormentamos na sua procura. E falando assim, encontraram o irmão do carcereiro e lhe disseram: Não vistes por acaso aqui um estrangeiro vindo de Roma? Respondeu-lhes ele: Ontem houve um estrangeiro que foi martirizado por Cristo e teve a cabeça decepada. E onde está? Indagaram os outros. Replicou o homem: Na arena. Qual é o seu aspecto? Ah, ele é estroncado, forte, louro, que veste de escarlate. Aquele que procurais sofreu ontem o martírio. Os amigos disseram: Aquele que procuramos é um ébrio, um devasso, que nada tem em comum com o martírio. E disse o carcereiro: Que vos custa vir até a arena e ver? Um anjo apareceu a Aglaé e lhe disse: Aquele que era vosso escravo é agora vosso irmão. Recebei-o como vosso senhor e colocai-o em lugar digno, porque por sua intercessão todos os vossos pecados vos serão perdoados. Levantou-se ela prontamente, levou consigo eclesiásticos piedosos com cílios e perfumes, e assim orando, rumaram ao encontro das santas relíquias. Já meio século antes, na mais feroz perseguição, vimos as relíquias de São Cipriano transportadas com círios e tochas. As de São Bonifácio foram colocadas a 50 estádios de Roma, e Aglaé lhe fez construir um oratório digno do santo mártir. E ali operou muitos milagres. Os demônios ali eram expulsos e os enfermos curados. Aglaé renunciou ao mundo, doou todos os bens aos pobres e libertou todos os escravos, não retendo senão algumas moças que renunciaram ao mundo com ela. Consagrou-se ao serviço de Jesus Cristo e tornou-se-lhe agradável, pois expulsava os demônios e curava toda sorte de doenças mediante as orações. Viveu ainda no exercício da piedade 13 anos, após os quais adormeceu em paz e foi enterrada junto de São Bonifácio. São Bonifácio, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Frei Gil, Santas Justa, Justina e Enedina, São Vítor e Santa Corona, São Miguel Garicoites e Beata Maria Domingas Missarello.